Saudações, saudações rebeldes dessa vez por motivos legais. Se vocês me perguntam afinal por que é que eu tô aqui, pra quem não sabe, a Rádio Imperial ela tá em conjunto com a Rebelião Estelar fazendo um projeto, que é o Clube das HQs, intitulado aí Quadrinhos nas Estrelas, onde a gente acompanha as aventuras nas páginas ilustradas, bem ou por mal, não somente de nossos heróis e vilões, tanto da cronologia Canon quanto também da cronologia Legends, inclusive a gente tratando do passado, do presente e do futuro da saga Star Wars. Por causa do voto de vocês aqui em nossas lives, que vocês podem acompanhar nos respectivos canais, a nossa próxima leitura será Star Wars V2 de 2015, publicado pela Marvel, o chamado Livro 2, Confronto na Lua dos Contrabandistas, onde a gente vai pra Nar Shaddaa. Isso também em live, tá? Então acompanha aí, obviamente, mas a gente tem um interlúdio aqui, um elemento de meio termo aí, porque afinal é a edição número 7, que trata dos diários do velho Ben Kenobi. Afinal, a Star Wars V2, livro 1, Skywalker Ataca, é do 1 ao 6, Confronto na Lua dos Contrabandistas é de 8 a 12, então fica ligado, fica ligada. De qualquer forma, a gente já cobriu esse arco aqui no canal, o primeiro arco, mas a gente lembra que a gente teve todo aquele confronto com o Boba Fett, o Luke Skywalker tentando descobrir o que é ser um Jedi, tendo as suas dúvidas, e nesse meio tempo aí é exatamente aqui que essa história começa. Ou então, essa história tem esse prelúdio assim, digamos, né? Tem essa premissa, porque enquanto o Luke Skywalker estava procurando respostas em sua missão para se tornar um Jedi, como eu já falei, ele descobre um diário que foi escrito pelo mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, e é um diário que o Kenobi ele deixou para trás para que Luke encontrasse. Esse diário aí, eles relata as aventuras de Obi-Wan Kenobi durante o tempo que ele estava escondido em Tatooine e cuidando do Luke. Mas é claro que se você quiser acompanhar o dono desse canal aqui, tá? A opinião rebelde dele, afinal, sobre essa HQ aqui, é só você ir lá na Rádio Imperial, enquanto eu faço o trabalho pesado aqui, tentando convencer a vocês de que rebelde bom é rebelde... Desculpa, eu me empolguei aqui, mas enfim, voltando pra pauta aqui, tá? Essa HQ daqui, ela é muito massa mesmo. Ela tem uma arte muito diferente do que a gente tava vendo nessas últimas edições aí, que a gente acompanha aí nos Quadrinhos nas Estrelas de vocês em live aí. Isso quando comparado, inclusive, ao primeiro arco dessa mesma HQ. Então, mesmo sendo uma mesma HQ, tem traços diferentes, tem iluminação diferente, um contraste diferente. A gente tem várias coisas como a gente tava explorando em Tales of the Jedi antes, que são os tons de sombra, os tons de escuridão, sinalizando também a jornada pessoal que o próprio Mestre Kenobi ele tem no seu interior, enquanto ele passa escondido no deserto depois ali dos eventos de A Vingança do Sith. Ele acha que ele deveria ser uma vítima afinal da Ordem 66, e essa arte daí, essa lástima, essa depressão dele é muito bem desenhada quando é misturado aí os traços do Ian McGregor e também do Alec Guinness, mais uma vez também você juntando os elementos prequel e trilogia original, fazendo essa ligação bem bacana. Perdido, Obi-Wan está, claro, porque ele conversa com os ventos secos de Tatooine. Ele reflete os ensinamentos de seu mestre, o Qui-Gon Jinn, ao mesmo tempo que não pode ajudar os fazendeiros de umidades locais que lutam contra as forças do Jabba, que os extorquem por água, em um período que está muito mais seco do que o normal lá em Tatooine. Ele quer ajudar, ele quer lutar como um Jedi. Ainda assim, ele tem a missão de proteger o garoto, ficar na surdina. Ele não tá ali pra ajudar ninguém, infelizmente. Ele tem que ajudar Luke Skywalker, filho do seu amigo, de seu irmão, afinal, Anakin Skywalker. E seu tio, Owen Lars, não gostaria que ele fosse treinado, temendo que um caminho muito familiar viessem para o jovem Skywalker. Há uma certa nobreza aqui em se controlar, como diria Qui-Gon, mas o seu antigo padawan não acha nada nobre em ver fazendeiros morrerem e sofrerem. Monótonos são os dias de Obi-Wan. Ao invés de Lord Sith, caçador de recompensas, como em seus dias aí como general do grande exército da República, ele luta contra o deserto quente e falta do que fazer. É um certo tédio, enquanto o general Kenobi se esvai e nasce Ben. Ben, o velho que vive no distante Mar das Dunas. Ben, o eremita esquecido, ou Ben, a relíquia. Essa HQ daqui ela é bem simples na verdade, mas não básica, porque é muito disso do que eu falei, a luta interior do agora Ben Kenobi. Um dia, Luke desaparece da casa dos Lars, procurando os piratas que estão atrás desses fazendeiros. Indo atrás do menino, sentindo em perigo através do deserto aí, o velho Ben apaga as luzes do veículo pirata enquanto Skywalker desmaia ao ser jogado contra o chão. Na escuridão, ele derrota os bandidos e leva água de volta para os fazendeiros, assim como Luke para os Lars. E tudo na sordina aí, como eu falei, tá? Ninguém nunca soube que havia sido ele que tinha feito esses feitos heróicos aí. Ele encontra um propósito no final da HQ e ele diz que a galáxia ainda não viu o fim do Jedi e que ele espera contar ao garoto essa história um dia.
Se a gente for conectar aqui na HQ de Star Wars mesmo, onde a época atual se passa, Luke lê a história emocionado aí a bordo da X-Wing, enquanto R2 os leva espaço afora. Encerrado essa HQ aqui, que tem uma história relativamente bem pequena aí, tá? E muito do que eu contei, ela é uma preparação para o livro 2 bem fantástica, porque assim, eu tenho que dizer que além de você ter esse paralelo de Luke tentando descobrir o que é ser um Jedi, descobrir que um Jedi também não é muito perfeito, né? Ele teve seus erros, ele teve suas dúvidas, ele teve também suas perdas, assim como Luke Skywalker também o teve, e é muito disso que o arco aí, essas HQs se tratam, tá? Nessa questão da evolução do Luke Skywalker entre o episódio 4, A Nova Esperança, e o episódio 5, O Império Contra-Ataca. Como opinião pessoal aqui da jornada do Obi-Wan, eu ainda acredito que é uma pena enorme mesmo a gente não ter tratado mais a fundo esse sentimento da solidão, exceto ali pelos primeiros 15, 20 minutos aí da duração da série. Enquanto a HQ ela não tenta deixar pontas soltas ao desbaiar Luke, fazer Obi-Wan apagar as luzes, se esgueirar nas sombras do deserto escuro, a série ela envolve inquisidores, envolve a Riva tentando matar Luke Skywalker, e Obi-Wan indo de resgate a Leia a pedido do próprio Bail Organa, meio que abandonando sua missão de observar o menino, o jovem Skywalker ali. Então eu ainda acho que a série em si, ela poderia ter ficado só ali em Tatooine mesmo, explorar muito bem o elemento criminoso, os gangsters de Jabba, né, a jornada interior mesmo do Obi-Wan Kenobi, o fato de que ele ali ele não pode fazer nada, ele quer falar com alguém que o entenda, mas o mestre dele não responde, ele tá isolado com seus próprios pensamentos, isolado na sua própria jornada de proteger o menino. Enfim, isso é muita coisa que poderia ser discutida por pessoas bem mais capazes que eu no departamento de escrita do pessoal da Lucasfilm, enfim, mas eu acredito que tem uma certa sutileza bem rica nas histórias da monotonia do velho Ben, e eu acho que não precisa ser explorada com grandes cenas de ação, ou ele até mesmo brandindo seu sabre de luz por aí. De qualquer forma, Star Wars dos Diários do Velho Ben Kenobi é um quadrinho riquíssimo e que complementa a história dele de uma forma belíssima de se ver e de se ler. Está aí, obviamente, meu selo de aprovação imperial em mais uma HQ lida no Quadrinho nas Estrelas, e espero que seja daqui pra cima nas próximas edições de Star Wars V2 de 2015, publicado pela Marvel, e obviamente outras aí que vão ao longo desse projeto aí duradouro, tá? Enquanto a próxima live não chega no confronto na Lua dos Contrabandistas, não deixa de ir lá na Rádio Imperial, conferir a opinião do Fernando de novo, como eu já falei, e se inscrever em ambos os canais, deixando um like se você curtiu esse vídeo e compartilhando com a galera que está querendo alguém que fale sobre quadrinhos da saga Star Wars. Como diríamos aqui na Rebelião Estelar, meu muito obrigado por chegar até aqui, valeu e falou!